Falaremos de investimento, investimento pessoal, social, investimento de tempo, investimento de vida, investimento financeiro. Já falamos um pouco disso no começo, num dos nossos primeiros vídeos, mas é um tema que é interessante aprofundar melhor. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui na teoria, nos encontros presenciais e online, a gente vai recordar, vivenciar na prática todos esses assuntos. Exatamente, peço que vá anotando as dúvidas, as questões aí que a gente vai responder tudo online e presencialmente, tá? Peço a palavra para começar dando um exemplo do meu investimento de vida para com a arte. Eu comecei dançando aos 8 anos de idade, aos 6 anos, prometi que ia mandar foto, vou colocar de novo. Plim! Comecei dançando lambada, no concurso de lambada, com 6 anos. Mas aí, da dança, eu fui até os 8, participei de um campeonato de street dance, na época no Casablanca. Para quem quiser saber, procure saber, Casablanca. Fomos campeão com o meu grupo chamado DKO, era o nome do grupo. Conheci muita gente lá das danças urbanas na época, até hoje convivo com esse pessoal, Clebão, enfim, tem uma galera dessa época. Mas aí a música foi me levando para outros caminhos. Enfim, acabei indo para a música. Depois eu voltei a dançar depois com a Laís, minha professora de tap dance. Foi como a gente se conheceu, inclusive. Exatamente, nos conhecemos dançando forró. Mas a música acaba sendo meu pilar para essa entrada na veia artística. Ou seja, o que eu quero falar de tempo. Desde os meus 6 anos de idade, eu entendo como o meu investimento de tempo ao meu crescimento profissional. Desde sempre, alguma coisa me dizia que quanto mais eu dançasse, melhor eu seria como profissional. Eu tive um tio, quando eu comecei a tocar pandeiro, com 8 anos, a minha mão era pequena e meu pandeiro era muito grande. Quando eu começava a cansar, ele pedia para eu sentar e eu colocava no colo, ele falava para não parar de tocar, que se eu quisesse ser um bom profissional do pandeiro, eu tinha que investir, eu tinha que tocar até sangrar, eu tinha que tocar até não aguentar mais. Só assim eu conseguiria. Óbvio que foi um bullying ali, aquilo era para ter me traumatizado, não traumatizou porque o meu amor, a arte ultrapassou aquilo e eu segui adiante. Mas eu sempre enxerguei a minha dedicação à dança, à música e às coisas que estão em volta disso, até um tema para a gente falar, né? Estudos paralelos à arte. Eu sempre enxerguei isso como investimento profissional. Então, esse investimento eu encaro como investimento de vida. Por quê? A minha vida só será uma vida melhor se eu for um bom profissional. Por quê? Eu sendo um bom profissional, eu vou fazer o que eu amo. O meu profissional é fazer arte. Então, para eu amar, para eu fazer o que eu amo, eu preciso ser um bom profissional primeiro. Se eu não for um bom profissional, não vou me pagar suficiente para fazer o que eu amo. Então, antes de amar, antes de ser um bom profissional, eu tenho que ter uma vida adequada e de acordo com o que eu quero. Então, o meu investimento de vida, repito, é em prol do meu profissional, é em prol do que eu quero ser, do que eu quero fazer, que é arte. Hoje eu faço música e dança e coisas paralelas em volta, ok? Falar alguma coisa sobre? Não, e o investimento ele vai um pouco além. Ele, além do investimento de vida, de você se predispor a fazer aquilo em tempo integral, é um investimento financeiro também. Sim. Né? Quantas vezes a gente investiu em coisas que não era possível financeiramente, mas que era necessário e que sem aquilo não ia para frente e tal. E aí você tira daqui, tira dali, investe lá. Claro. E aí a longo prazo, médio prazo, as coisas retornam. Aprofundaremos também investimento financeiro, é um assunto importante. Sim, eu acho que é importante sim. Mas o investimento mesmo nas relações, o investimento no financeiro, que a gente vai entrar mais para frente, o investimento de intenção do que você quer fazer, né? Acho que tudo isso envolve a predisponibilidade em estar naquele meio, com as pessoas que fazem parte. Exato. Né? Acho que é meio que uma coisa um pouco misturada, mas porque o investimento financeiro ele faz parte do investimento de tempo. Porque tempo é dinheiro, né? Exato. Então, quando você investe tempo, você está investindo o seu tempo em dinheiro. Se você for converter isso em aula, se você vai ter uma reunião de 2 horas, é como se você estivesse dando aula. Se você não vai receber por aquela reunião,
você tem que ter certeza, acreditar, e aí vai todos aqueles assuntos anteriores, que aquilo vai dar certo, senão vira uma reunião de network que você não está investindo nada, nem o seu crédito naquilo você está colocando. Então, acho que é isso. É extremamente importante até ressaltar ainda, esse vídeo eu até posso colocar como investimento de vida o tema, porque a gente falou bastante sobre isso. Eu estou casado, morando com a Laís, com essa aqui que você fala, há 16 anos. Ela mais que ninguém sabe, ela me conheceu numa época em que eu só fazia música, a gente se conheceu, ela foi num show que eu tocava e, enfim, eu estava trabalhando, um show que eu já ganhava dinheiro, eu ganho dinheiro com música desde os 12 anos, tá? Eu parei, aí eu conheci a Laís, ok, só fazia música. Com 19 para 20 eu entrei na Embraer. Eu sempre gostei de cursos técnicos, eu fiz um curso de Senai, meu pai trabalhava na Embraer, o sonho do meu pai era que eu entrasse na Embraer, entrei na Embraer. Entrei na Embraer quando eu conheci a Laís já morando com ela, já morava com ela fazendo música e entrei para a Embraer. Minha sogra, nossa, todo mundo achou maravilhoso e tal. Gente, acho que os 2 primeiros meses eu trabalhei, o resto eu fiquei 1 ano. O resto eu só dormia no banheiro, no sentido de... Eu tocava já de quinta a domingo. Eu tinha uma banda de forró pé de serra, que na época era a época do Fala Mansa, tinha muito sucesso, essa banda tocava muito. Forró Caieira, o nome da banda, para quem talvez alguém conheça. E o meu investimento de tempo e de vida era total para a banda. Então eu tocava até de madrugada, ia para a fábrica, saía de lá já com a roupa do show, e ia direto para o show. Então assim... Eu não tive dúvidas que eu não queria trabalhar mais ali, mas fui carregando aquilo, fui carregando aquilo com muito pesar. Para começar, eu tinha contas a pagar, tá? Você lembra? Quer contar no dia que eu entrei na Embraer, estamos falando de investimento de vida. No dia que eu entrei na Embraer, eu peguei o meu primeiro talão de cheque da minha vida. Talão de cheque. Gente, 10 folhas de talão de cheque. Eu estava dentro da fábrica, no primeiro dia peguei um talão de cheque de 10 folhas. Eu não tive dúvidas, eu não falei com ninguém, nem com a Laís, nem com nada. Saindo, qual que é o ônibus que vai para o centro? Aquele. Eu entrei com a roupa da Embraer, fui para a primeira loja de música que eu conhecia, Rossi, instrumentos musicais. Entrei na Rossi, eu quero isso. Dividi em 7 vezes, eu lembro exatamente, 7 talões de cheque. O meu salário era, na época, R$ 1.400, eu fiz uma parcela de R$ 1.100. Sim. Mais que 1/3 do meu salário... Não, 2/3 do meu salário mensal, por 7 meses, eu gastei em instrumento musical. Enfim, quando eu digo que eu comprei 2/3 eu gastei em instrumento musical, mas eu fiz uma loucura? Não. Eu tinha certeza absoluta que esse investimento de vida, não só financeiro, ok? Falaremos desse investimento financeiro, que é um outro assunto depois. Esse meu investimento de vida, que eu dediquei o quê? 7 meses da minha vida, 2/3 do que eu ganhava financeiramente para aquilo. Mas eu tinha certeza que aquilo reverteria. Eu já pagava coisas, a gente já tinha comprado um carro, pagando parcela de carro, já dividimos coisas, eu precisava de dinheiro. Eu tinha certeza absoluta que aqueles instrumentos que eu comprei reverteriam não só financeiramente para mim, mas como investimento de vida, ou seja, aquilo traria mais felicidade para mim, em primeiro lugar. Tudo que eu comprei me traria mais felicidade, me daria mais condições de fazer uma música melhor, que era o que eu queria fazer. São instrumentos melhores, era um equipamento de trabalho que me dava mais condições. Com isso, eu ficaria mais feliz para poder viver melhor e fazer o que eu amava. E automaticamente aquilo girava e me fazia render mais dinheiro, que é um assunto que a gente vai falar no investimento financeiro, para a minha vida. Ou seja, seguia dali adiante sempre pensando nisso. Tudo que eu fazia com a Laís, quando a gente comprou o primeiro carro, ele era pequeno. No segundo carro, já não tive dúvidas. Ele tem que ser grande para caber os meus instrumentos musicais. Então, é investimento de vida. Eu movi a minha esposa e companheira. Olha, eu preciso fazer um investimento para a nossa vida que caiba o meu investimento profissional. O meu profissional não anda diferente da minha vida pessoal. Entende? E a minha vida até hoje é assim. Eu tenho um carro com porta-malas grande só para caber os instrumentos. Só para a gente também dar um feedback no sentido de não é fácil.
Muitas vezes faltando grana para comprar comida, faltando coisas e tal. E é um trabalho em conjunto mesmo, né? Então desistir ou, ai meu Deus, é difícil, isso, aquilo, vai todo mundo pensar. Mas a hora que, né, que você realmente acredita, e aí entra toda a história que a gente vem falando até agora, e você realmente investe o seu tempo e a sua vida para fazer alguma coisa, ela acaba dando certo. Exatamente. Digo que é difícil porque até hoje é difícil. Temos um filho de 6 anos, Laís está grávida novamente, vivemos só de arte, ok? E é difícil porque a gente não tem a certeza do que vai acontecer mês que vem, financeiramente falando. E ainda continuamos investindo a nossa vida nisso. Para quem estava no camarim, enquanto eu falava da Jam, do show da Jam, no espetáculo da Jam, eu dei um discurso, certo? O meu filho estava na minha frente e a Laís também. Eu falei na frente dele que se eu morresse no outro dia, eu estava completamente satisfeito e feliz e completo pelo fato de, num dia anterior, o que eu fiz da minha vida foi arte, que aquilo completava 100% da minha vida. O meu filho, na hora que eu acabei, vocês começaram a aplaudir, não sei se vocês viram, correu e me abraçou. Por quê? Eu disse que eu poderia morrer e estaria feliz ainda assim. Eu expliquei para ele no outro dia, sim, eu amo a Laís, eu amo meu filho, eu amo a vida que eu tenho. Só que o meu combustível para viver, para estar feliz ao lado deles, é esse, é fazer arte, fazer o que eu mais amo na vida. Sem isso, realmente, digo com toda certeza na frente dessa câmera, posso morrer, porque senão não adianta. Se eu não fizer nada disso e fizer outra coisa, fingirei estar vivendo. Viverei uma vida de mentiras. Tem um livro que já recomendo, se chama Cartas a um Jovem Poeta. Eu ando com ele dentro do bag do meu pandeiro, eu tenho ele no meu celular, eu leio ele sempre, sempre mesmo. E essa frase não é minha, essa frase é desse poeta chamado Rainer Maria Rilke. É difícil falar o nome dele, ele é alemão. É um livro famosíssimo, pequenininho. Se quiserem, passo o PDF para vocês no grupo, enfim, vale a pena a leitura. Mas é isso. A nossa vida passa a não fazer sentido quando a gente não faz o que nós amamos, ok? E digo a todos, talvez todos não compreendam isso, talvez todos que estamos falando aqui não consigam dar sequência a essa carreira artística, mas é possível sim, aspas, quando a nossa vida é isso. Quando nós tornamos a nossa vida algo suficientemente bom para que o profissional haja, para que o artístico funcione. Então não adianta você ser um artista incrível sendo que o profissional é ruim. Não adianta você fazer da sua vida uma coisa em volta disso sendo que o profissional é ruim. Ou que a arte não seja suficiente. Então é uma engrenagem onde a vida, como você cuida da sua vida, é a maior e o profissional e o artístico são pequeninhos que ajudam a girar. Então todos têm que girar em comum acordo. Correto, Laís? Correto, acho que é isso. Até já, falaremos daqui a pouco sobre investimento